Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Irmãos, minha experiência dessa madrugada foi longa, irmãos. Eu vou contar uma parte nessa madrugada. O restante eu vou conversar com os apóstolos ainda. Irmãos, assim que os anjos apareceram para mim, eu fiz a pergunta para eles e eles responderam que sim, que serviam ao Senhor. Irmãos, a primeira experiência, o Senhor, Ele tratava com a casa aqui, com a igreja, com a congregação. Ele falava muitas coisas, irmãos, assim, em questão de zelo, né? Em questão de cuidado, em questão, assim, de a gente cuidar mesmo da obra do Senhor. E ali o anjo, ele me deu uma palavra para os apóstolos e para a liderança da igreja também. E depois, irmãos, eu tive uma outra experiência, a qual eu via a glória do Senhor ali, eu via o Senhor se levantando do seu trono, e eu via os anjos tocando os instrumentos musicais, e ali alguns anjos comentavam dizendo o seguinte, que o Senhor, ele estava voltando, que Jesus, ele estava voltando, e o Senhor, ele saía ali, irmãos, da minha presença, e ele vinha para a terra. Nisso que ele vinha para a terra, aí, irmãos, o anjo dizia bem assim: naquele grande dia, grande vai ser a guerra contra os demônios. O anjo, ele falava isso, irmãos. Eu via e observava alguns anjos conversando. Irmãos, depois, o anjo do Senhor, ele me levava no inferno. E ali no inferno, irmãos, eu tive uma experiência assim muito impactante, porque cada experiência é diferente. E ali, irmãos, eu andava assim por vielas, muito escura mesmo. Eu andava muito, irmãos, assim. Eu andei muito ali dentro do inferno. E a princípio, ali no início, eu via muita escuridão e muitas colunas. Muitas colunas e muita escuridão. Aí chegou um ponto em que eu vi como se fosse, como é que eu posso explicar? Como se fosse um campo de futebol, assim, redondo, sabe? E como se estivesse tendo um espetáculo. E ali, irmãos, eu via milhares e milhares de demônios. E ali o anjo, ele dizia bem assim: aqui é o lugar da fabricação da fama. O anjo do Senhor, ele dizia isso: aqui é o lugar da fabricação da fama. Aí, irmãos, nisso eu via um homem, um cadeirante no inferno, sendo torturado, e eu via um demônio levando ele. Aí eu dizia: Senhor, mas ele está em cadeira de roda? Aí o Senhor dizia: sim, ele ainda está em vida, está na terra, porém aqui que é o lugar dele, se ele não se arrepender. Aí Deus, ele começava, irmãos, a me falar sobre as coisas consagradas. Irmãos, o Senhor, ele me revelou, até para você ter uma ideia, até sobre cerâmica de igreja, até sobre o fundo da casa assim do Senhor, coisas que ele aprova e coisas que ele reprova. Irmãos, ali eu vi uma diversidade de coisas. Eu vi roupas, eu vi os demônios, eles trabalhando, fabricando esmalte de unha. Aí, irmãos, eu vi um demônio como se for, uma tempestade, um redemoinho. Aí eu dizia assim pro anjo: Senhor, como é o nome desse demônio? Aí o Senhor, ele dizia bem assim: esse demônio, você lembra daquele desenho de anime, o Tasmania? Aí eu disse: sim, Senhor, eu lembro desse demônio. Aí o Senhor disse assim: esse demônio, ele vem da classe daquele principado. Aí o Senhor dizia bem assim: ele vai para a terra como aquele redemoinho. Aí o Senhor dizia que aquele demônio específico, o trabalho dele era para levar as ideias, os trabalhos, os projetos dos demônios que eles fabricam dentro do inferno e trazer para a terra. Aí, irmãos, eu via um empresário na terra que eu não conheço, eu via aquele homem e ele estava dormindo. Aí ele acordava com uma ideia, aí o Senhor dizia bem assim: observa quem está do lado dele. Aí eu via aquele demônio entrando dentro da casa dele, sabe assim, naquele redemoinho. E aí ele parava e ia lá no ouvido daquele homem. Aí começava a falar um monte de coisa. Ali, irmãos, naquela experiência, aquele homem, a fábrica dele aqui
né, digamos assim, no mundo, né, nesse mundo físico, ele trabalhava com fabricação de bonecas de crianças. Aí o Senhor dizia que tem bonecas que são consagradas a demônios. Aí o Senhor vai dizer assim, inclusive tem bonecas que têm coisas pequenas consagradas dentro das bonecas. Aí, irmãos, o Senhor me falou até de lençol de cama, irmãos, até especificamente de cama, sabe, fabricantes que têm pacto com o diabo. Aí, irmãos, o Senhor, ele foi falando, ele me falou de roupa, ele me falou, irmãos, sobre geladeira, para você ter uma ideia, né? Marcas que são consagradas. Ali o Senhor não me falou nenhuma marca. Ali o Senhor falava que dentro do inferno, aquele lugar onde eu estava, era uma fabricação de fama. Acontece tudo ali, irmãos. As reuniões de Satanás, aí eles pegam, né, aquelas ideias e traz para a terra, irmãos, para as pessoas desenvolver e fazer os seus trabalhos e vender suas coisas. Ali, irmãos, eu vi um homem, eu vou citar o nome dele porque eu não sei se esse homem ele existiu. Ali um anjo ele dizia, irmãos, que o nome daquele homem chamava David Brasil. Era um pastor, que esse homem ele já morreu, mas porque ele deixou por um momento a soberba entrar dentro do coração dele, e junto com a soberba entrou Satanás. E ali foi uma porta, ele morreu sem Cristo Jesus. Aí eu estou citando porque eu não conheço, irmãos. E aí, irmãos, eu vi muitas coisas, irmãos, desde quando eu cheguei na igreja, irmãos, quando eu dobrei o meu joelho, irmãos, a minha visão espiritual se abriu, irmãos, e Deus ele me revelava muitas coisas. Quando chegou, irmão, na experiência de arrebatamento, algumas coisas o Senhor foi me confirmando. Ali eu via pessoas no inferno sendo torturadas, pessoas que eu já vi. Irmãos, essa foi a minha experiência, uma parte da minha experiência, irmãos, porque o negócio foi estreito. Amém, irmãos? Graça e paz da igreja, amém? Se como cada um luta por alguma coisa, né? Eu tô lutando contra a vergonha, que é uma coisa assim muito grande. Mas eu vou falar, por um momento quando a apóstola orou em mim, apareceu dois anjos muito lindos na minha frente. Eu acredito que era um anjo, era dois seres de branco que brilhavam muito. E eu não conseguia ver face, nem detalhe de mão, pé. Mas você conseguia enxergar aquela luz muito linda do teu lado. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se eles criam que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou. E ele, pela uma forma muito educada, os dois falaram ao mesmo tempo: sim, eu creio, pois vós adoramos ele e prestamos louvores a ele. E eles falavam de uma forma muito educada, e era os dois juntos ao mesmo tempo. Eles responderam, e eles me pegaram e eles me levantaram um pouco, e de lá eu já sumi. E eu apareci na frente de uma mansão que eu tô até arrepiado em falar, porque é uma coisa muito, muito gostosa de se ver, sabe? Se é que vocês me entendem. E eu apareci na frente de uma mansão muito linda, muito linda. Acredito eu que ainda é maior que o SBT. Muito linda. Eu me senti uma formiguinha perto daquela casa. E eu ouvi uma voz muito forte, que nunca vi uma voz tão comparada com aquela. Ele falava assim: meu filho, vou permitir tu ler o nome de quem é essa casa, e fala para essa pessoa, pois é servo meu. E nesse momento apareceu uma placa dourada na frente da porta da casa, e estava escrito o nome da mamãe completo, a data de nascimento dela, tudo bonitinho. E ele falou que era para falar para ela. E eu fui lá bem debaixo dessa placa. Eu tentei até abrir a porta, mas não dava. Tentei, não dava. E a porta acho que ainda é mais alta que um poste desse. E eu tentei, e o anjo falou: não tente mais, você não vai ser permitido entrar aí dentro, só o próprio dono.
E por esse minuto eu me afastei da frente daquela casa. E de lá eu saí, eu sumi da frente dessa casa. E eu apareci numa sala toda branca. E novamente é essa voz que acredito eu que é o Senhor falou assim: fala pra minha serva, a qual você acabou de ver a casa dela. Fala pra ela que eu mando ela pregar a doutrina pros pais dela, que as demais coisas eu falarei pra ela no secreto. E foi essa a minha experiência de hoje. Amém, graça e paz. Quando eu fui na minha experiência, eu faço a pergunta para o anjo e ele responde que sim. Então ele fala outras coisas, aí a gente vai na experiência. Primeiro ele já me leva no céu. Aí ele me mostra a casa do apóstolo, me mostra só por fora, porque por dentro ele falou pra mim que quem vai ver por dentro é o dono da casa. Aí eu falei, amém, também não quero pegar choque. Aí eu olhava assim, minha casa, eu primeiro entrava na minha casa assim, aí lá eu ficava assim, admirada, assim, aí eu pegava e saía. Aí lá, antes de eu sair, lá dentro da minha casa, o anjo já vinha e falava pra mim sobre a vacina, a consequência sobre as vacinas. Ele falava pra mim que todos que tomaram a vacina vão adoecer. Aí eu falei bem assim, sim, Senhor, como assim? Aí ele falava bem assim, vão adoecer. E aqueles que não morrerem, né, que vão morrer. Aí eu falei bem assim, o que não morrerem? Aí ele falava bem assim, o que só adoecerem é porque eu tô dando mais uma chance para eles. E o que morrerem, sinto muito, eles já estão sendo encaminhados pro inferno. Aí eu, meu Deus, por saber e ter tomado. Porque o Senhor falou bem assim que é uma das coisas que está acontecendo sobre esse negócio da vacina, que está escrito na Bíblia sobre o Senhor está nos preparando o que vai acontecer nos últimos dias, e é a vacina, ele falava para mim. Aí eu ficava assim, meu Deus, muita gente vai pro inferno. Aí ele falou bem assim, filha, não adianta consagrar a mim, porque eu não vou aceitar. Eu falei, por que, Senhor? Porque eu estou vendo quem é crente de verdade nessa terra. Quem é que vai ouvir a mim, não os homens. Aí eu falei, amém, Senhor. Aí o Senhor me revelou mais algo. Foi essa a minha experiência, amém? Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 14 em diante, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém, amados irmãos. Irmãos, acabaram de ouvir aí algumas experiências muito fortes, né? A apóstola que está aqui comigo também, a experiência linda, né? O irmão Edilson, depois ele nos contou, né, o resto da experiência dele, algo particular nosso, né? O Senhor mandando. E também, né, você viu a experiência do Felipe, né, qual foi no céu, viu a casa da apóstola, né, ele dá conta, né, que viu uma águia na frente, a apóstola se mexendo, assim, achei muito linda de conta, né, a qual ele mandou aquele recado para dizer para pregar a doutrina, né, para não esmorecer na doutrina. E também, né, terminou, né, com o arrebatamento da irmã Lili, né, a qual o Senhor mostrou ela com relação ao antídoto, à picada, né, apóstola, que tem sido muito falado, né, apóstolo, mas o Senhor nos alertou, tem nos alertado aqui várias vezes, severamente, para nós não tomarmos. Inclusive eu não tomei, a apóstola não tomou, ninguém na nossa casa tomou, né, os irmãos da igreja também, poucos irmãos da igreja tomaram, assim, né, apesar de nós termos avisado, mas mesmo assim tomaram. Mas, né, apóstola, nós não somos dono de ninguém, a gente prega, a gente ensina a verdade e o povo segue se quiser, né, apóstolo, não é isso? Exatamente isso, né? Essa questão da
da picada, desde o início, a gente tem alertado as pessoas, porque Deus tem se revelado, né, irmãos? Apóstola, mas aí eu sou obrigado a crer? Não, você não é obrigado a crer naquilo que nós colocamos, mas nós temos a responsabilidade e a obrigação, sim, de compartilhar aquilo que Deus já tem falado. E nós temos essa posição, né, apóstolo? Nem nós, nem eu, nem o apóstolo, nem a nossa casa, nem aqueles que amamos, que dão crédito às nossas palavras, aquilo que Deus tem revelado a nós, né, farão também, né? E no relato dela é bem interessante sobre essa questão da mortandade, né, apóstolo? Enfermidade, das né? enfermidades Morte. Que vão vir aí, as pessoas vão adoecer. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, irmão, mas é bem verdade que os resultados, eles serão notórios. E não vai ser por falta de aviso, né, Na apóstolo? verdade, né, apóstola, é porque a mídia não mostra, mas alguns amigos nossos, pessoas que trabalham no hospital, já falam que vê muita gente internada, né, por consequência disso, né, muita gente passando mal, muita gente né, que tiveram, né, enferma no hospital mesmo, até gente que morreram, né, e a mídia tem encoberto isso, né, apóstolo? Pessoas que estão desenvolvendo enfermidades gástricas, dores de cabeça muito intensas, né, problemas sanguíneos, e assim, que tem ido ao médico, feito exames e não tem dado nada, né, não consegue diagnosticar o que seja, irmãos. Então, assim, a gente está deixando aí um alerta, mais uma vez, né, para as pessoas. Analise, ore a Deus, né, antes de você tomar qualquer decisão, porque nós já sabemos o que tem que fazer e nós sabemos também o que está por vir. Agora você é livre, né, apóstolo, para orar, para fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Amém? Amém, amados irmãos. Então, é isso, né, o que a gente mais vê na internet, o que mais a gente vê por aí é pessoas assim que se dizem dono da verdade. Né, pessoas assim que parecem assim que conhecem o céu como a palma da mão, ou conhecem as coisas do inferno. O fato é que como nós acabamos de ler, quem conheceu a mente do Senhor, quem pode instruí-lo? Amém? Deus, ele tem seus mistérios. Amém? Então, quando Deus ele começou a se revelar aqui na igreja Shalom, né, ele veio com isso, com doutrina, o Senhor veio nos ensinando, o Senhor veio nos ensinando a guerrear. Inclusive, né, temos muita experiência em guerras, em batalhas espirituais tremendas. E muitas das vezes, né, nós que estamos caminhando, vamos dizer assim, na doutrina, engateando na doutrina, o Senhor tem muitas coisas ainda que nós vamos fazer, e o que acontece é que as pessoas elas pensam assim que existe um padrão. Não, a igreja de doutrina é assim, tem todo um padrão, não pode ter isso, não pode ter aquilo, se tiver não é de Deus. Mas quem, como acabamos de falar, quem conheceu a mente do Senhor, quem é que pode instruir o Senhor? Muitas vezes as pessoas elas deixam de receber as bênçãos de Deus porque ouviu uma experiência de alguém que dizia isso, dizia aquilo, né? E Deus, nós sabemos que Deus tem forma diferente de tratar com seus servos. Amém, queridos? Então Deus ele tem ministrado a nossa igreja, Deus ele tem falado muitas coisas, né, com relação à doutrina, para nós pregarmos, para nós ensinarmos a doutrina, e é isso que temos feito, buscado ao Senhor todas as noites, clamado, orado, e o Senhor, graças a Deus, através desse canal, através desse instrumento, tem salvo muitas vidas. Então só tenho a glorificar o Senhor e dizer para você que quer ter experiências com Deus, que você persevere, que você lute, que você busque, que você jejue, que você pague o preço para que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Amém, apóstola? Vamos orar pelos irmãos? Amém, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresenta este homem, esta mulher, meu Pai, que chegou até aqui, Pai, que ouviu essas experiências e está conosco aqui na oração. Eu peço que o Senhor visite, Pai, eu peço, meu Pai, que aquele que está fazendo prova do Senhor, que o Senhor realmente mostre, Senhor, que o Senhor se revele, Pai querido, Pai amado, e que essa vida, Pai, venha ser impactada, que essa vida ela venha ser transformada. Senhor, se por acaso alguém tomou uma picada, meu Pai, sem saber, Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor derrame a sua cura, que o Senhor venha, meu Pai, evaporar, meu Pai, esse líquido dessa pessoa, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia alcance essa vida, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, que possamos estar firmes, inabaláveis, porque sabemos que os dias se aproximam, sabemos, Senhor, que o anticristo está aí, sabemos, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, que estamos vivendo os últimos dias, Pai, e aquele que tiver alicerçado na fé, aquele que perseverar até o fim, a tua palavra diz que esse será salvo. Então que possamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém, e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.